Então, de volta aqui com o nosso simulado, agora o simulado número 7 de processo do trabalho, nós vamos analisar questões sobre provas no processo do trabalho, que é um tema que sempre consta também nos editais da FCC. Então vejam, primeiro ponto aqui em relação à prova pericial. Em relação à prova pericial no processo do trabalho, com base nos dispositivos da CLT e jurisprudência pacífica do TST, é correto afirmar que, quando fala jurisprudência pacífica, nos lembra o quê? Súmula do TST. Então é correto afirmar que a indicação do perito assistente, que é a mesma coisa que o assistente técnico, então, a indicação do perito assistente ou do assistente técnico é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Isso daqui está absolutamente correto. Isso daqui é a ideia trazida pela súmula 341 do TST. A súmula 341 do TST que deixa claro, que diz que ninguém é obrigado a nomear assistente técnico. Claro que o juiz ele vai nomear o perito do juízo, as partes podem ou não nomear os seus assistentes técnicos. Trata-se de uma faculdade. Se eu tenho uma faculdade, cada parte que optar pela indicação do assistente técnico é que deve arcar com os seus honorários. Então, se eu preciso de uma perícia médica, estou sendo submetido a uma perícia médica e opto por indicar um assistente técnico, eu que vou remunerá-lo. Então, faço com ele um contrato em que ele vai me cobrar R$5.000. Independentemente do resultado da perícia, se favorável ou não a Bruno, cabe a Bruno o pagamento desses honorários, desses R$5.000, para o assistente técnico. Essa daqui é a ideia. Ainda que vencedora no objeto da perícia, cabe à parte o pagamento dos respectivos honorários. Então, cuidado com essa questão aqui, já que os honorários do perito seguem uma norma diferenciada. Partindo aqui para a questão 2, nós temos, conforme jurisprudência pacífica sobre ônus da prova. Então, conforme jurisprudência pacífica do TST sobre ônus da prova, o que nós temos? A presunção de veracidade de jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. Trata-se de um entendimento mais do que razoável. Vejam que eu posso ter um instrumento normativo, uma convenção coletiva, afirmando que a jornada de trabalho de Bruno é de 8 horas, que Bruno trabalha 8 horas diárias. Pode ser que Bruno trabalhe 10, 11, 12 horas por dia. Independentemente de nós termos aquela previsão em instrumento normativo, o que vale? O que vale é o dia a dia, o que acontecia no dia a dia. Já que um dos princípios do processo do trabalho, que vocês conhecem, é a primazia da realidade. O que manda é a primazia da realidade. Então vejam que eu tenho instrumento normativo afirmando uma jornada e eu tenho possibilidade de prova em contrário. Basta Bruno provar que trabalhava 10, 11, 12 horas por dia, apesar do instrumento normativo dizer que ele trabalhava 8, que ele deveria trabalhar 8, para fazer jus ao recebimento das horas extraordinárias. Então essa informação aqui está totalmente correta. Partindo para a nossa questão 3. Prova testemunhal. Uma questão fácil porque nós já estudamos rito sumaríssimo e ela está ligada ao rito sumaríssimo.
Quanto à prova testemunhal no processo do trabalho, é correto afirmar que se diferenciam o rito ordinário e o rito sumaríssimo. Por quê? O que nós vimos lá atrás? Qual foi uma diferença que eu mostrei para vocês no simulado número 6 sobre procedimento sumaríssimo? Falei para vocês o seguinte, que nos dois procedimentos as testemunhas comparecem independentemente de intimação. Mas se a testemunha falta no rito ordinário, eu requeiro ao juiz que a mesma seja intimada. E o juiz não pode me exigir prova de nada. No rito sumaríssimo, se a minha testemunha falta, eu requeiro ao juiz a sua intimação, mas ele pode me exigir prova do convite. Na época, coloquei para vocês artigo 852H, parágrafo 3º da CLT. Ele que fala da prova do convite. E aí essa informação vem novamente para a gente. No rito sumaríssimo, só será deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Essa é a redação do 852H, parágrafo 3º da CLT. Então vejam que a FCC gosta de prova testemunhal, gosta de rito sumaríssimo, gosta de trazer as diferenças entre o sumaríssimo e o ordinário. Por isso fiquem de olho nesses pontos. Já na nossa questão 4, nós temos que a empresa X possui 3 empregados. A empresa Y possui 7 empregados. A empresa Z possui 10 empregados. Começa a falar sobre o número de empregados e aí eu já lembro do artigo 74 da CLT. Porque esse artigo 74 traz uma relação entre número de empregados e necessidade de registro de jornada. Então a empresa X possui 3, a empresa Y 7, a empresa Z 10. Em reclamação trabalhista relativa ao pagamento de horas extras laboradas, não terá o ônus de provar as horas trabalhadas com a apresentação de controle de frequência. Vamos lá. Se a questão está dizendo que não terá o ônus de provar as horas com a apresentação do controle de frequência, é porque está querendo saber quais empresas não precisam ter, por exemplo, cartão de ponto. Quais empresas não precisam ter cartão de ponto? Para isso, nós lembramos do artigo 74. O artigo 74 diz que as empresas com mais de 10 empregados precisam de registro. Se a empresa tem mais de 10 empregados, há necessidade de registro do controle. Tem que ter cartão de ponto, alguma forma de registro de controle. Se ela tem mais de 10 empregados, ela tem que ter registro de controle, logo ela tem que provar a não realização das horas extras com a apresentação deste controle. No problema, será que existe alguma empresa que se enquadra nessa necessidade? Não. Vejam que a empresa que tem mais empregados possui 10 empregados. Ela não precisa ter controle de frequência. Por quê? Só precisa ter controle de frequência as empresas que possuem mais de 10, ou seja, a partir de 11 empregados. Isso daqui, ó, muitos errariam. Por quê? Porque isso é típico do nosso cérebro. Nós, quando estamos estudando, nós acabamos por gravar mais números. Então nós ouvimos muito mais de 10, mais de 10, mais de 10, mais de 10. Numa prova, visualizamos a palavra 10, o número 10, nós lembramos só dele. Nós esquecemos o mais de 10. Mais de 10 são 11 empregados. Então nenhuma empresa aqui da nossa questão precisa ter esse controle. Então não terá o ônus de provar com a apresentação dos controles quem? Todas as empresas X,
Y e Z. Nenhuma delas tem que provar a não realização de horas extras com a juntada dos controles. Logo, em todas essas ações aqui, cabe aos empregados a prova da jornada extraordinária. Cuidado com isso, mais de 10 é igual a 11. Caiu 10, está errado, tem que ser mais de 10. Isso daqui, ó, só para a gente complementar, isso daqui também consta na súmula 338 do TST, uma súmula importante para ser lida para a sua prova. Partindo aqui para a questão 5. A questão 5 diz que em determinada reclamação trabalhista, Janaína, advogada da reclamante, anexou à petição inicial cópia simples, extraída da internet, da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Este documento, de acordo com a orientação jurisprudencial do TST, vamos lá, vejam que a Convenção Coletiva da categoria é um documento comum às partes. Quem firmou a Convenção Coletiva de Trabalho? O Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores. Eu, empregado, vou ao Poder Judiciário em face do meu ex-empregador, junto a essa convenção coletiva. Eu tenho um documento comum às partes. A regra é, se o documento é comum às partes, ele possui valor probante, mesmo que juntado em cópia simples. Ele possui valor probante. Claro, desde que não haja impugnação do seu conteúdo, eis que se trata de documento comum às partes. Óbvio o seguinte, como eu juntei uma cópia simples, pode ser que a outra parte faça impugnação ao seu conteúdo. Porque pode ser que Bruno tenha adulterado aquele documento e como juntou em cópia simples, cabe a impugnação. Então, se houver impugnação, ele não terá, por ter sido juntado em cópia simples, valor probante. Agora, não houve impugnação, tem valor probante, não preciso juntar cópia autenticada, não preciso declarar autêntico, nada. Partindo aqui para a questão 6. A empresa X possui atualmente 7 empregados, uma vez que dispensou Maria no semestre passado. Então, possui 7 empregados, uma vez que dispensou Maria no semestre passado e João pediu demissão. João ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, requerendo, dentre outras verbas, horas extras realizadas e aviso prévio. Neste caso, em regra, o ônus da prova das horas extras e do aviso prévio é, vamos lembrar novamente do artigo 74, que fala: a empresa que tiver mais de 10 empregados tem que ter registro de jornada e deve juntar esse registro aos autos. O que acontece? Atualmente a empresa tem 7 empregados, mas tinha Maria, que foi dispensada, e João, que pediu demissão. Ou seja, tinha 9 empregados. Com 9 empregados, ela não precisa ter registro de controle. Em uma ação em que se busca a condenação ao pagamento de horas extras, nessa hipótese, o ônus da prova é do reclamante, do empregado. Como a empresa não precisa ter registro de ponto e não precisa juntar aos autos, o ônus da prova é do reclamante. O reclamante que tem que provar que a jornada dele era superior a 8 horas diárias, a 44 semanais. Então, horas extras, ônus da prova de João. E aviso prévio, o que acontece? O reclamante está afirmando que não usufruiu do aviso prévio. O ônus da prova em relação ao aviso prévio é da empresa. Por que é da empresa? Porque a presunção aqui é que o empregado, ele se pede aviso prévio, é porque ele realmente não usufruiu desse benefício.
Porque o entendimento é que o aviso prévio é do ônus da prova da empresa? Porque o aviso prévio, nos termos do artigo da súmula 276 do TST, é um direito irrenunciável. Eu não posso renunciar ao aviso prévio. Então, o aviso prévio é uma norma de ordem pública. Se eu não posso renunciar, em tese, a empresa tem que ter concedido. Se eu estou afirmando que ela não concedeu, ela tem que provar o contrário. Prove que concedeu. Se a empresa não provar a concessão, nós vamos presumir que ele não foi usufruído. Então, por isso que aqui, ó, o ônus da prova das horas extraordinárias é de João e o ônus da prova sobre o aviso prévio é da empresa X. João prova o trabalho extraordinário, a empresa prova que concedeu a João o aviso prévio. Partindo para a nossa questão 7. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova no processo do trabalho, será de responsabilidade. Olha aqui a letra B, olha a assertiva B. É ônus da prova, é responsabilidade do trabalhador a prova da identidade de funções no pedido de equiparação salarial, quando a defesa demonstra que os comparandos exerciam cargos diferentes. Vamos lá. O que vocês sabem de direito do trabalho? Que um dos requisitos aqui para que se tenha equiparação salarial é a prova da identidade de funções. Eu tenho que provar que o paradigma e eu exercíamos as mesmas funções, mas que apesar disso ele recebia mais do que eu. Então é um fato constitutivo do direito à equiparação a prova da identidade de funções. Vamos lá, se é um fato constitutivo do direito do autor, se é um fato constitutivo do direito do autor, cabe a ele, autor, nos termos do artigo 333 do CPC, a prova desse fato. Então, cabe ao trabalhador, ao reclamante, a prova da identidade de funções, já que esse fato foi negado pelo empregador. Como é um fato constitutivo, o artigo 333 do CPC demonstra que esses fatos constitutivos devem ser provados pelo reclamante, pelo autor. Perfeito? Sobre o ônus da prova, nós também vamos destacar aqui o artigo 818 da CLT, que numa redação mais simples, se comparado com o 333 do CPC, diz que a prova do fato incumbe a parte que a alegar. Então, se eu alego a identidade de funções, isso é negado pelo reclamado, cabe a Bruno reclamante prová-lo. E aí já partimos para a nossa questão 8. Chegando já quase ao final do nosso simulado sobre provas, nós vamos para a questão 8. A prova pré-constituída nos autos, pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, não implicando cerceamento de defesa ou indeferimento de provas posteriores. Essa informação consta na súmula 74 do TST. Pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, não implicando cerceamento de defesa ou indeferimento de provas posteriores. Então, o que acontece? Eu tenho provas pré-constituídas, provas documentais que constam nos autos. Tenho documentos que constam nos autos. E houve confissão ficta, ou porque a parte não compareceu à audiência para prestar o seu interrogatório, não apresentou defesa, houve a confissão ficta. Nós
nós podemos comparar, nós podemos confrontar as provas pré-constituídas com essa confissão ficta. E pode ser que o juiz já esteja satisfeito em relação às provas. O que ele pode fazer? Ele pode indeferir as provas posteriores. Então, diante da confissão ficta, o juiz entende que o determinado fato está provado e indefere provas posteriores. Isso não é cerceamento do direito de defesa, já que a confissão gera a presunção de veracidade das informações. Então não tem nada de cerceamento do direito de defesa. Essa informação, como eu havia dito, que consta na súmula 74 do TST. Questão 9. Considere as seguintes assertivas a respeito das provas. Considere as assertivas a respeito das provas. Assertiva 1. A indicação de perito assistente é faculdade da parte, a qual deverá responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. O que nós vimos sobre essa assertiva? Que ela está correta. Essa informação consta na súmula 341 do TST. Realmente, como eu disse em outra questão, em questão passada, a nomeação aqui, a indicação de assistente técnico é faculdade e cabe à parte que o indicou o pagamento dos seus honorários. Essa está ok, essa está correta. 2. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou já ter litigado contra o mesmo empregador. Isso também está correto, súmula 357 do TST. Uma informação também bastante comum nos concursos. Eu e João trabalhamos juntos, cada um ajuizou uma reclamação trabalhista em face do ex-empregador comum. Eu posso ser testemunha no processo de João, João pode ser testemunha no meu processo. Eu não sou suspeito, ele também não é. O simples fato de estar litigando ou já ter litigado contra o mesmo empregador não torna suspeita a testemunha. Essa informação consta na súmula 357 do TST. Partindo aqui para número 3. Está impedido de depor a testemunha que for parente por afinidade em terceiro grau do reclamante. Vejam, ó, informação correta. Nós temos aqui o impedimento dessa testemunha. Ela está impedida diante do grau de parentesco. 4. Em regra, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregado. Errado. Qual é o erro aqui, ó? Faltou um R. É do empregador o ônus da prova. Súmula 212 do TST. Essa última assertiva está errada. Qual é a ideia aqui, ó? Nós temos no direito do trabalho o princípio da continuidade do vínculo de emprego, que todo mundo conhece. Presume-se que o contrato ele foi firmado por prazo indeterminado. Presume-se que o empregado não pede demissão. Presume-se que o empregado não incorre em justa causa, já que ele é o principal interessado na continuidade do vínculo. Então a súmula 212, ela trouxe a ideia de que o ônus de provar o término, quando negadas a prestação e o despedimento, é do empregador. O empregador é que tem que provar o término do contrato. Então essa assertiva está errada. Estávamos buscando as corretas, então 1, 2 e 3. A única errada, a assertiva 4. E aí vamos para... E aí terminamos esse bloco com 9,
com 9 questões, e aí no próximo simulado nós vamos falar do processo de execução. Então daqui a pouquinho voltamos com o simulado número 8.